gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu comprei um tripé novo porque meu gato fez o favor de quebrar o meu antigo, então tô testando um ângulo um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a filmar, mas espero que esteja bom. Então hoje eu tô aqui pra gravar a tag 5 estrelas, criada pelo Otávio, do Palco de Leituras. Eu vou deixar o vídeo original na descrição do vídeo. Eu vi todo mundo gravando essa tag e achei muito divertido. Tô chegando um pouquinho atrasada porque eu não consegui gravar antes, mas eu acho que é sempre bom a gente falar de livros 5 estrelas. Eles não aparecem com tanta frequência assim, pelo menos na minha vida, mas acho que no geral não é tão fácil assim de vir. Esse ano, principalmente, não tô tendo muita sorte com os livros 5 estrelas. Acho que até agora eu só dei 5 estrelas pra 3 livros. Mas espero que até o final do ano melhore essa situação. Mas então vamos lá entrar na tag. E a primeira pergunta é: um livro 5 estrelas que não foi favoritado. Essa diferença entre livros 5 estrelas e favoritado é uma linha bem tênue, que sinceramente eu não sei explicar muito bem. Porque quando um livro vira favorito é só alguma coisa que eu sinto dentro do meu ser e eu preciso favoritar aquele livro. Mas ainda assim tem aqueles livros que são muito bons, que eu sinto que são perfeitos, não tem nenhum defeito, por isso eles merecem 5 estrelas, mas não necessariamente chegam a entrar lá naquele top, né? Então pra essa pergunta eu escolhi o livro Uma Vida Pequena, da Hanya Najihara. Eu amei muito essa leitura quando eu fiz. Na verdade, falar amei pra esse livro é um pouquinho complicado, porque esse livro é horrível. Ele me destruiu emocionalmente, porque esse livro é muito pesado e sofrido. Eu acho que de longe é o livro mais pesado que eu já li na minha vida. Mas foi um livro que me impactou muito. Vira e mexe eu me pego pensando nele. Às vezes até de um jeito ruim mesmo, tipo pensamentos invasivos, porque eu tô fazendo alguma coisa e do nada vem uma das cenas horríveis do livro pra me atormentar. Mas eu achei esse livro extremamente bem escrito, ele é muito complexo e tem personagens muito bem construídos, principalmente o nosso personagem principal, que é o Jude. Ele tem muitas camadas e é um personagem extremamente real. E esse é um livro que me deixou completamente imersa e obcecada com a história enquanto eu tava lendo. Eu tava fazendo qualquer outra coisa, tipo lavando a louça, tomando banho, e eu me pegava pensando no livro, pensando nos personagens, pensando no que ia acontecer depois, como que o Jude ia ficar, como ele ia lidar com as coisas. E apesar de ser um livro de 800 páginas, mais ou menos, eu li bem rápido. Não só porque eu tava muito envolvida, mas também porque, ao mesmo tempo, eu queria acabar com isso logo. Eu não queria continuar, porque, como eu disse antes, acontecem coisas bem pesadas e complicadas. E apesar de ter sido um livro que eu dei 5 estrelas, eu não consigo favoritar, porque esse é um livro que eu não quero nunca reler na minha vida. Eu não quero nunca passar por isso aqui de novo. Esse é um livro muito difícil de ler, que faz o leitor ter sentimentos ruins e presenciar coisas muito ruins. Ainda assim, como uma obra, eu acho incrível, mas por esses motivos que eu falei, eu não consigo favoritar. E também não dá pra falar desse livro sem avisar. Caso você tenha interesse de ler, procure saber sobre os gatilhos. Esse é um livro, assim, recheado. Então eu realmente não aconselho pegar esse aqui às cegas sem saber do que se trata. Só saibam que ele gira em torno da vida do Jude, que é um homem que lida com muitos traumas, que passou por coisas muito difíceis na vida dele, e a gente ao longo da história vai vendo como esses traumas ficaram com ele pra sempre e como ele é obrigado a viver com esses fantasmas do passado que continuam atormentando ele. Esse livro é muito difícil de falar sobre porque eu gostei muito, mas foi horrível ao mesmo tempo. Eu não quero recomendar pra ninguém, mas ao mesmo tempo eu quero falar que ele é muito bom. Caso você queira ler, vá preparado. Não pegue pra ler isso aqui em um momento frágil emocionalmente. Não vai ser legal. A segunda pergunta, então, é um livro 5 estrelas que não necessariamente merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. Nessa categoria, provavelmente tem muitos livros que eu poderia falar. Eu entrei pro Goodreads em 2013, faz quase 10 anos isso, então tem muitos livros que eu dei 5 estrelas lá, muito tempo atrás, que eu não necessariamente acho que se eu relesse hoje em dia, a nota continuaria a mesma. E isso é normal, né? Porque a gente vai mudando ao longo do tempo, nossa cabeça vai mudando, nossos gostos vão mudando. Aí às vezes eu me deparo com alguma nota que eu fico tentada a mudar, mas ao mesmo tempo eu não acho justo, porque faz muito tempo que eu li, na maioria das vezes eu não lembro de muitos detalhes. Então eu não vou conseguir ser capaz de dar uma nota crítica de verdade, já que eu tô muito distante daquela obra. Então eu prefiro só olhar e abstrair, mas a moral da história é: não me julguem pelas minhas resenhas do passado. Agora, falando mais objetivamente, pra essa pergunta eu decidi A Rainha do Nada, da Holly Black. Essa aqui é a conclusão da série do Povo do Ar, e eu gosto muito dessa série. Eu li ano passado, fiquei completamente obcecada, maratonei um livro atrás do outro.
Eu sinto que por causa disso eu tava muito imersa no universo, então talvez eu tenha ficado um pouco emocionada ao dar 5 estrelas pra esse aqui. O que, não me entendam errado, eu gostei muito da conclusão da série, mas hoje em dia, olhando pra trás, eu sinto que poderia ter sido um pouquinho melhor pra chegar lá nas 5 estrelas. E isso é porque eu acho que a conclusão podia ter sido um pouquinho mais bem desenvolvida. Como os livros dessa série acabam sendo um pouco curtos, eu acho que uma série de fantasia, os livros têm por volta de 300 páginas mais ou menos, são livros consideravelmente curtos. E por causa disso eu senti que o final foi um pouquinho apressado. Eu queria que a Holly Black tivesse pegado um pouquinho mais de tempo pra resolver as coisas e fechar todos os ganchos. Tem algumas coisas que acontecem aqui, alguns aspectos que eu acho que ela podia ter levado um pouco mais de tempo pra explorar, mas ao mesmo tempo eu também entendo eles não quererem fazer o último livro ser muito maior do que o dos outros e ficar muito destoante. Mesmo assim, eu amo muito essa série e sou apegada, eu quero reler algum dia com certeza. Por causa disso, as 5 estrelas continuam firme e forte, mas eu acho que pra merecer mesmo essas 5 estrelas tinha que ter ido um pouquinho além, correr um pouquinho menos, explorar um pouquinho mais algumas coisas, dar um pouquinho mais de tempo para os plots se desenvolverem. A próxima pergunta é um livro 5 estrelas que te surpreendeu, e para essa eu escolhi Verity, da Colleen Hoover. Eu tenho uma relação meio complicada com a Colleen Hoover, é meio amor e ódio, então sempre quando eu pego um livro dela eu não sei o que esperar, não sei o que eu vou achar. E Verity me impressionou muito, principalmente por ter sido a primeira vez que a autora escreveu um livro de mistério / suspense. Mas eu acho que a Colleen Hoover fez um ótimo trabalho. O livro já me deixou intrigada desde a primeira página, desde a primeira frase, na verdade, porque o livro já começa com a Colleen Hoover dando um tapa na nossa cara. Eu gosto muito da ambientação do livro, da atmosfera que ela cria, essa coisa da Casa do Lago, e todo esse mistério que ronda a Verity, o que foi a vida da Verity. E o filho da família também, que é meio esquisito. Eu adoro uma criança esquisita em thriller. Foi um livro que eu fiquei me questionando o tempo todo sobre o que estava acontecendo, o que de fato era verdade, o que ia acontecer depois, como as coisas iam se resolver. E o final do livro eu achei perfeito, pra mim foi a cereja do bolo. Depois, então, a gente vai ter um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você tá acostumado a ler. E pra essa eu escolhi Yes Please, da Amy Poehler. Um gênero que eu não costumo ler muito é autobiografia. Esse aqui não é exatamente uma autobiografia, na verdade ele é categorizado como um memoir. Eu tentei pesquisar se tinha um nome pra esse gênero em português, mas não achei. Mas é basicamente um livro de memórias. Pelo que eu entendi, a maior diferença entre uma autobiografia e um memoir, que a autobiografia mostraria mais a vida da pessoa, meio que desde o momento que ela nasceu, de uma forma mais cronológica. E normalmente é sobre uma pessoa importante ou sobre algo grande que ela viveu na vida. Já um memoir, ele seria mais voltado para as memórias desse autor, né? Então ele tem um recorte mais específico e eu acho que traz um fator mais emocional do que factual. Como eu disse antes, eu não tenho muito costume de ler nem memoir, nem autobiografia, mas eu fiquei com muita vontade de ler esse aqui porque eu amo a Amy Poehler. A Amy Poehler é uma comediante mais conhecida por Saturday Night Live e Parks and Recreation, que é uma das minhas séries preferidas, que aliás está completa no Prime Video pra quem quiser assistir. Pra quem é fã de The Office, que é a minha série preferida de todos os tempos, de toda a vida, com certeza vai gostar de Parks and Recreation, caso não tenha visto ainda, porque é dos mesmos produtores e também ela segue meio que o mesmo formato dessa coisa de fingir que é um documentário e tá acompanhando a vida desse grupo de pessoas no trabalho. Esse aqui, na verdade, eu não li, eu ouvi o audiobook, que é narrado pela própria Amy Poehler, que foi uma experiência incrível, eu acho que trouxe toda uma nova camada pra essa experiência do que se eu tivesse só lido o livro de fato. Ela traz convidados pra narrarem o audiobook com ela, que também traz uma outra camada. E ela, ao longo do livro, não vai só focar na vida profissional e nas séries que ela trabalhou, mas também na vida pessoal dela. Eu ri diversas vezes ouvindo o audiobook, eu chorei também ouvindo o audiobook. E eu gostei muito dessa experiência de ouvir o audiobook com o próprio autor narrando as suas memórias, foi muito legal. Então eu tô bem animada pra fazer isso com outros livros também. Talvez o da Tina Fey, eu nem sou tão fã assim da Tina Fey, eu nunca assisti 30 Rock direito, nem nada do tipo. Mas eu gosto dela como pessoa e comediante. Talvez eu leia. A próxima é um livro 5 estrelas de não ficção. E pra essa eu escolhi Confissões do Crematório, da Caitlin Dowdy. Esse livro aqui vai contar o dia a dia da autora trabalhando num crematório e em uma casa funerária. Ela faz muitas críticas ao mercado da morte,
porque ela tem uma forma não tão convencional de enxergar esses ritos de passagem, esses rituais que envolvem a morte. Tem uma série muito antiga da HBO que é Sete Palmos, que era a minha série preferida quando eu era adolescente, que é sobre uma família dona de uma casa funerária. E quando eu li esse aqui, eu lembrei muito dessa série, porque as duas lidam com esse assunto, né? É um assunto complicado que a maioria das pessoas às vezes prefere evitar. Eles lidam com esse assunto de uma forma muito saudável, eu acho, e também com muito humor, o que alivia muito. Esse livro principalmente tem algumas cenas que são meio difíceis de ler sobre, então o humor ajuda muito nesse processo, faz muita diferença. Esse livro definitivamente me fez reavaliar muitas coisas que eu pensava sobre a morte. E eu amo muito a Caitlin Doughty, ela é muito engraçada e ela tem um canal no YouTube que eu também adoro. E eu acho que ela traz uma perspectiva muito interessante sobre o assunto. Então, pra quem tem interesse, eu recomendo muito esse aqui, é um dos meus preferidos. E eu preciso ler os outros livros dela. E eu amo a escrita dela e eu tenho certeza que eu vou gostar. A próxima é um livro 5 estrelas que valeu todo o hype. E pra essa eu escolhi A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Esse livro foi relançado recentemente aqui no Brasil com uma capa nova, que tá linda também. Eu gosto da capa antiga, eu gosto da capa nova. E eu também gosto muito dessa capa aqui, dessa edição. E esse livro aqui teve muito hype. Eu acho que principalmente no TikTok. Foi um dos motivos até que me impulsionou a pegar esse aqui. Eu já tinha interesse, mas ver ele rodando muito por aí me deu mais vontade ainda. E eu amei muito esse livro. A escrita é maravilhosa, os personagens são maravilhosos. Ele é muito acessível também, porque por mais que ele se passe majoritariamente na Guerra de Troia e a gente tenha personagens aqui que fazem parte da antiguidade grega, ele é muito fácil de entender o que está acontecendo e quem são essas pessoas, porque a Madeline Miller, ela vai te inserindo dentro do contexto e te explicando as coisas, então você não precisa ter nenhum conhecimento prévio para conseguir entender o livro. O relacionamento que se desenvolve entre o Patroclus e o Aquiles é muito lindo e muito puro. Ele começa com uma amizade, vai se desenvolvendo aos poucos e a gente vai vendo eles crescendo juntos e eles se apaixonando um pelo outro. E é muito legal aqui a gente ver também o Patroclus e o Aquiles em um relacionamento romântico, porque a gente tem muitas adaptações que acabam mostrando eles dois como amigos, ou primos, ou sei lá o que mais. E é isso, esse livro pra mim é perfeito. Ele é muito emocionante também e trágico. É muito comovente, tocou meu coração e me fez chorar em público. E a última pergunta da tag é um livro que foi 5 estrelas pra todo mundo, menos pra você. Porque, obviamente, nem tudo pode ser mil maravilhas, a gente tem que falar mal de livro também. Mas tudo bem, porque eu também gosto de falar mal de livro. E o livro que eu escolhi pra falar mal é Quem é Você, Alaska, do John Green. Esse livro já não é mais tão falado assim hoje em dia. Ele fez muito sucesso antigamente, naquela época que o John Green tava assim, no auge do hype. Mas ele até voltou um pouco, porque acho que ano passado, ou retrasado, lançaram uma adaptação desse livro numa série, mas eu lembro que antes de eu pegar esse livro pra ler de fato, eu via todo mundo falando muito bem, e todo mundo amava o livro. E aí, quando eu fui ler, me decepcionei, né? Eu acho os personagens extremamente pretensiosos e alecrim dourado. Não existe nenhum adolescente que é assim de verdade. Eu não consegui gostar dos personagens, a Alaska principalmente. Pra mim foi a pior de todas. Ela é uma personagem extremamente irreal. Ela é linda e inteligente e diferente de todas as outras garotas. E ela sofre daquele complexo que ela existe só pra ser uma motivação pro nosso personagem principal masculino, pra ajudar ele a enxergar o mundo de uma forma diferente e esse tipo de coisa. Então nesse livro eu passei a maior parte do tempo irritada, o que foi decepcionante porque eu tava gostando muito da escrita. Eu lembro que eu marquei várias citações, mas nem isso ajudou a salvar o livro pra mim. Eu até entendo o apelo que esse livro tem para as pessoas, mas realmente pra mim não funcionou. E assim chegamos ao fim da tag. Essa foi a tag 5 estrelas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.